Ave Maria e paz do Senhor. Estamos no segundo dia do nosso caminho de consagração total a Nossa Senhora e o tema de hoje, dia 2, uma pérola de grande valor. E o tema começa com uma passagem que vem do capítulo 16 de São Mateus, versículo 17. Não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A atração que você sente para se consagrar à Imaculada é um dom puramente sobrenatural, uma graça vinda do alto, das profundezas do coração do próprio Deus. Esse foi um desejo ardente que Nosso Senhor carregou em seu coração durante toda a sua vida e especialmente durante sua paixão. Ele não considerou sua obra de redenção concluída até confiar São João, o discípulo amado, a Maria, e até que o discípulo a levasse para sua casa. São João, nesse momento, representava toda a igreja e, portanto, você também, que Jesus estava confiando a Nossa Senhora. Esta é realmente uma graça que você não mereceu, que ninguém pode merecer, mas que Deus, no entanto, quer conceder a você por causa da sua grande bondade. É um mistério de amor, uma pérola de grande valor, pela qual vale a pena vender tudo. Embora você não entenda nem aprecie plenamente seu valor, até que o próprio Deus o revele a você no último dia, quando todas as coisas forem conhecidas, você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para possuí-la. A consagração a Nossa Senhora, você deve se lembrar disso, é uma graça que, como toda graça, nem todos aceitam, nem mesmo quando essa graça é oferecida. Lembre-se de que, como qualquer outra pessoa, você também pode ser infiel e resistir a essa graça. Você pode perdê-la e merecer as palavras de lamento que Nosso Senhor pronunciou a respeito de tantas pobres almas que acabam rejeitando e perdendo essa pérola de grande valor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Mateus 23, de 37 a 38. Ó, se você compreendesse como é ardente o desejo do Sagrado Coração de Jesus de te ver seguro sob o manto de Nossa Senhora, como pintinhos reunidos sob as asas de uma galinha, e como ele está triste por tantas almas se recusarem e permanecerem abandonadas e desoladas sem a graça de Deus. Ore e peça a Nossa Senhora para que não permita que você perca essa graça tão preciosa. Então, a passagem inicial do Evangelho de São Mateus vem da revelação de Jesus ser o Messias, o esperado de Deus, a São Pedro, no momento onde Simão recebeu o nome de Pedro no Evangelho de São Mateus. E ali ele foi escolhido por Deus como o primeiro dos apóstolos, o primeiro Papa. E naquela passagem nos diz que aquela revelação específica da identidade de Jesus vem como uma graça especial do Pai. E o tema de hoje vem nos dizer que essa revelação da realidade da nossa relação com Maria, e aqui a gente está colocando nesse contexto de consagração, de uma resposta mais consciente e ativa da nossa parte, como filho de Deus e, por consequência, filho de Maria, é algo que Deus quer revelar a cada um de nós. E algo tão grande, o tema falou para a gente hoje, a gente não vai entender completamente isso nessa vida até o último dia, até Jesus voltar em sua glória, mas é algo que a gente precisa se esforçar desde agora, com todo o nosso empenho. Então, nós estamos aqui
caminhando juntos por causa que Deus colocou no nosso coração uma certa atração a algo que Ele quer nos dar. Talvez você clicou nesse link para participar dessa consagração porque você teve uma atração com uma grande suavidade, com um grande deleite, com uma grande doçura de querer se aproximar mais de Nossa Senhora. Talvez você já tenha um grande amor a Nossa Senhora. Talvez você clicou nesse link para participar aqui por causa de curiosidade. Talvez porque quer conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade. Talvez você nem saiba o porquê você está participando dessa consagração. Mas independente que seja a sua experiência, o fato que você está caminhando com a gente tem a ver com Deus te atraindo a algo que Ele quer te dar, é algo que é grandíssimo. E o que é isso? É um desejo de uma graça imensa que ardia no coração de Jesus durante a sua vida e, como o tema falou hoje, especialmente na sua paixão. Jesus não considerou a obra de redenção concluída até confiar a São João, a sua mãe, e ali São João representando toda a igreja. Se parar para pensar, pensa nisso. As palavras mais importantes da vida de uma pessoa são as últimas palavras que essa pessoa pronuncia antes de morrer, antes do seu último respirar. São as palavras pela qual ela vai ser lembrada. E aqui, Jesus, se você olhar nos evangelhos, especialmente no evangelho de São João, você vai ver que ali no último momento da vida de Jesus, ele olhou para João, olhou para Maria e diz: eis tua mãe, eis o teu filho. E aí a palavra diz que vendo que tudo havia sido concluído, estava tudo terminado, toda a parte do plano de Deus. Ali foi o último momento. Jesus pegou e expirou, deu seu último suspiro e entregou sua vida ao Pai. Jesus não considerou sua obra completa de redenção antes de entregar Maria a São João, de entregar São João a Maria, e aqui São João representava toda a igreja e cada cristão. Ou seja, se essa obra não estava terminada até que isso acontecesse, é parte e é necessário para nossa redenção esse fato, essa relação de amor que Deus deseja que a gente tenha com Nossa Senhora, sua mãe. Por quê? Lembramos do tema de ontem. A nossa identidade como cristão é estar perfeitamente unidos, conformados ao Senhor Jesus. E assim como Jesus é Filho de Deus e nos dá o seu Pai, para que a gente possa estar mais perfeitamente unidos a eles e santificados nessa vida de seguimento do Senhor Jesus, é necessário também que a gente também tenha uma relação íntima de amor com a mãe de Jesus, que também é a nossa mãe. Então, é uma graça grandíssima que Deus deseja que a gente a viva. E por isso, se é uma graça de imenso, grandíssimo valor, vale a pena vender tudo e fazer tudo para conseguir essa graça. Então aqui, esse tema de hoje, a imagem da pérola de grande valor do Evangelho, se você lembra, é colocada diante dos nossos olhos. Que o reino de Deus é como uma pérola escondida num campo, que vale a pena vender tudo para conseguir essa pérola. E é necessário, sim, esforço de nossa parte, para a gente conseguir não somente receber essa graça, mas vivê-la, porque duas coisas podem acontecer. A gente escutou isso no tema de hoje. Em primeiro lugar, nem todo mundo aceita essa graça que Deus quer dar da maternidade de Nossa Senhora. A gente vê isso claramente nos nossos irmãos protestantes, mas também até mesmo dentro da Igreja Católica, algumas pessoas que não entendem ou até mesmo resistem. Podem resistir a essa realidade de Maria ser nossa mãe e a nossa necessidade de ter uma relação íntima com Nossa Senhora. Não faz sentido para um cristão que ama Jesus pensar que Maria é, na verdade, um desvio do caminho do Senhor Jesus. Ou pior, de pensar que Maria é uma mulher qualquer, ou até mesmo algumas pessoas falam como se fosse um demônio, algo a ser rejeitado. Como é que Deus enviaria seu filho nesse mundo como uma mulher qualquer? Ele que é santo, ele que quer a nossa redenção. Então, é muito importante a gente reconhecer que Maria foi escolhida, preparada. E, biblicamente, a gente vê passagens no Antigo Testamento já apontando para Maria sendo a mulher, na qual o próprio Jesus usa esse termo no Evangelho de São João, no primeiro milagre, quando as águas foram transformadas em vinho. Mulher, a mulher pela qual a descendência dela iria destruir a cabeça de Satanás. Então,
Maria é aquela que nos é dada para que Deus seja vitorioso em nossas vidas pela graça de seu Filho Jesus Cristo. E é através dos filhos de Maria que Deus também deseja conquistar e destruir também os planos de Satanás até o último dia. E o filho de Maria, a filha de Maria somos nós. Então, é uma graça que a gente precisa lutar por ela e reconhecer certas resistências que a gente pode ter a respeito delas, seja pela falta de conhecimento ou seja até mesmo por certos pensamentos errôneos. Então é importante que você, nesse caminhar, peça ao Senhor a revelação dessa graça. Peça, porque Ele quer te dar. Diga para o Pai: Senhor, existe aqui talvez um pouco de resistência da minha parte, talvez exista não muito conhecimento ou não muita experiência dessa relação que o Senhor me chama a ter com Nossa Senhora. Se isso é algo que o Senhor quer para mim, me ajuda a entender isso. Me ajuda a me render a essa realidade, para que eu não resista. Mas também para que eu não a perca, porque também existe a realidade que muitos cristãos rezam o terço, falam de Nossa Senhora, pode usar uma camisa de Maria, cantam músicas de consagração a Nossa Senhora, mas não vivem essa realidade. Por quê? Porque não vivem na vontade de Deus. Eu não posso me consagrar a Nossa Senhora e viver da minha própria maneira, de viver fora dos planos de Deus, de viver no pecado, de viver resistente ao que o Senhor me chama a viver na sua igreja. Então a gente pode perder essa graça. Ou talvez pensar que somente são coisas mecânicas, de viver e fazer coisas de uma maneira externa, mas o coração ainda não viver naquele amor com Nossa Senhora. Então é importante que a gente reconheça que isso é um desejo ardente, que o Pai quer que se cumpra em nossas vidas. Ele quer nos dar essa graça, da gente se unir mais profundamente, mais intimamente com Ele e nos dar Nossa Senhora como realmente um instrumento para isso, para que a gente possa realmente ser filhos no reino de Deus. Mas a gente pode, outra vez, experimentar uma certa resistência ou não viver plenamente e perder essa graça. Então peça ao Senhor essa graça. Como um testemunho da minha própria vida, a primeira vez que eu me consagrei a Nossa Senhora, e aqui, outra vez, consagração não é somente a Nossa Senhora, mas é reconhecer que Nossa Senhora é dada para a gente como um todo do plano de Deus, para que a gente possa mais totalmente, plenamente pertencer ao Senhor Jesus. Então eu comecei a fazer a consagração no ano 2011, seguindo os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu vi que São João Paulo II tinha feito, eu pensei, bom, se funcionou para ele e foi bom para ele, acho que vai ser bom para mim também. Eu comecei a ler o livro, um livro muito conhecido chamado A Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora. E comecei a ler esse livro e lembro que eu experimentei uma certa resistência. Eu comecei a pensar, mas isso parece ser demais. Isso parece tirar um pouco do foco do Senhor Jesus. E eu pedi a Deus, Senhor, me revela isso. Se isso é algo que o Senhor quer para mim, me revela. Não sei se foi no mesmo dia ou passou alguns dias, começou a vir no meu coração um desejo tão grande, um amor tão grande à Nossa Senhora como eu nunca tive. E me veio no coração um desejo muito grande de comprar rosas e colocar diante de uma imagem de Nossa Senhora na igreja que eu participava. E eu fiz isso, fui no mercado comprar umas rosas, mas na correria, porque eu tinha outros compromissos com a minha família, eu vi que naquele lugar onde eu fui só tinha umas rosas muito feias e pequenininhas, laranja até, nunca tinha visto rosa laranja, nem sabia que existia isso. E naquela correria eu falei, Nossa Senhora, eu estava com tanto desejo de te oferecer rosas hoje e só tem essas rosas feias e eu não tenho tempo, então vou te dar isso aqui agora, depois eu compro outras. Então comprei aquelas rosas feias, passei na igreja, deixei por lá e fui-me embora. Passou uns dias e eu voltei à igreja e quando eu cheguei diante da imagem de Nossa Senhora, as rosas tinham desaparecido. Eu fiquei um pouco chateado pensando, nossa, deixei umas rosas aí diante de Terezinha, que eu tenho muita devoção. As rosas ficaram 2 semanas ali, umas rosas bonitas, vermelhas, grandes. E aqui eu deixei as rosas feias diante de Nossa Senhora e sumiu tudo. Mas quando eu pensava nisso, veio no meu coração palavras dizendo, está aqui. Então eu falei, ok. Então eu fui para a missa e depois da missa, quando eu terminei, estava no momento ali de ação de graças, depois da comunhão,
veio no meu coração como se fossem palavras: vai diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu falei assim, ok. Aí eu levantei e fui diante dessa imagem. Cheguei diante da imagem, que era bem grande. Tinham colocado um vaso de vidro ali debaixo da imagem. E ali eu vi as minhas pequenas rosas laranjas, feinhas, diante de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Mas não somente isso. Junto com as rosas feinhas, tinha umas rosas vermelhas lindíssimas, grandes. E naquele momento, quando eu olhei aquilo, me veio: aquilo que você me dá, eu dou ao meu filho. E o negócio clicou. E eu entendi, e comecei a entender, né, essa realidade. Aquilo que eu entregasse à Nossa Senhora, pequeno, feio que seja, porque eu sou limitado, nós somos limitados, mas somos chamados à santidade. Aquilo que eu entrego para Nossa Senhora, ela traz para Jesus, mas não somente traz, ela embeleza, ela coloca suas virtudes, ela adorna. E aquilo que está debaixo dos seus pés é oferecido ao Sagrado Coração. Então, quando a gente se permite ser moldado, ser ensinado, ser cuidado por Maria como nossa mãe, ela sabe. Ela é a criatura que mais conheceu Jesus, porque foi a mãe de Jesus. Ela sabe o caminho mais curto, mais fácil, mais santo para que a gente possa ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E ela é capaz de nos ajudar sempre a levantar, começar de novo e de crescer no que é a santidade, no que é ser cada vez mais identificados com Jesus, na sua missão, nos seus ensinamentos e na sua pessoa, pela graça de Deus. Então, esse tema de hoje nos convida a gente pedir essa graça. Não somente se contente em estar aí seguindo esses temas, lendo de uma maneira superficial, escutando esses vídeos também, falando, o Frei falou isso, o Frei falou aquilo. É preciso que você tenha um encontro pessoal com Nossa Senhora nesses 33 dias. Você precisa buscar. Você precisa vender tudo. Você precisa botar o teu esforço nisso. Você precisa abrir teu coração para Deus e peça a graça que Deus vai te dar. E Nossa Senhora também vai te conceder essa graça. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.